Desde que eu comecei a escrever o Pitch no Japão, foram rolando alguns marcos muito importantes para mim que foram me dando a noção de que o blog estava crescendo e sendo reconhecido como uma mídia especializada em cultura japonesa. E um desses marcos foi ter sido convidada como imprensa numa palestra do arquiteto japonês Sou Fujimoto, que estava sendo organizada pela Japan House em São Paulo. Eu achei tudo muito chique porque eu tinha meu lugar reservado na primeira fileira, de onde eu anotei muita coisa no meu caderninho de ideias e fiquei cara a cara com um dos arquitetos contemporâneos mais conhecidos do Japão. Foi um momento muito importante para mim por tudo que a Japan House representa no cenário cultural brasileiro. Quem me acompanha há algum tempo sabe que eu estou sempre de olho na programação da casa. E é por isso que eu morro de orgulho em falar que a primeira entrevista que vocês vão conferir aqui no podcast Pitch no Japão é com a Natasha Barzaghi Genen, diretora cultural da Japan House São Paulo. Fiquem por aí que vocês vão ouvir um papo delicioso sobre curadoria, quebra de estereótipos, a importância da arte no nosso contexto atual e, de quebra, algumas histórias engraçadíssimas da Natasha no Japão. Natasha, obrigada por ter topado essa conversa aqui para o podcast. É uma honra te receber aqui e saber um pouco mais sobre seu trabalho na Japan House. Muito, muito obrigada. Obrigada a você, Pitty, pelo convite. A gente estava há tempos, né, tentando fazer o encontro nosso. Estou super feliz que deu certo. Super obrigada pelo convite. Imagina, obrigada. Começando então, falando um pouco sobre o seu trabalho, o seu papel na Japan House, o que é ser a diretora cultural da Japan House? Olha, é muito trabalho e é muito divertido também. Na verdade, como diretora cultural, eu tenho a responsabilidade de criar uma programação cultural para a Japan House, que tem as exposições, que acaba sendo o grande carro-chefe, né? O mais visível são as exposições, mas também uma série de atividades paralelas, que são oficinas, palestras, debates, intercâmbios com outras instituições culturais, até com instituições acadêmicas muitas vezes. Então a gente tem uma série de frentes para desenvolver esse trabalho e o grande desafio de mostrar, enfim, dentro de um espaço físico limitado, ou agora digital, mas que obviamente também tem suas limitações, e dentro de um período de tempo que sempre é limitado, essa vastidão que é a cultura japonesa. A gente tem um foco em mostrar o Japão de hoje, e eu sempre ressalto isso nos programas que a gente apresenta. O Japão tem essa beleza de mostrar e de ter o contemporâneo atrelado ao tradicional, né? Então, como mostrar tantas frentes de tantas áreas e sempre valorizando essa questão dentro do Japão. Sim, e eu acho que essa pluralidade, essa diversidade que vocês trazem nas atividades, nas exposições, workshops e tudo que a Japan House promove, eu acho que isso acaba ajudando também a quebrar alguns estereótipos do que é a cultura japonesa, né? Eu acho que essa diversidade toda acaba, no final das contas, também ajudando a promover um certo orgulho entre os Nikkeis, os descendentes de japoneses, porque é uma coisa que eu mesma sinto de, até então, talvez a cultura japonesa tivesse ficado muito enfocada, né, em certos aspectos, e quando a gente tem um olhar mais plural, mais diverso, a gente vê que a cultura é muito mais rica ou complexa, né, não dá pra só falar, né, de preto no branco, sim e não, né, e eu acho que toda essa diversidade acaba enriquecendo o olhar do público em geral, é claro, mas eu acho que pros Nikkeis acaba despertando esse orgulho também, ou uma abordagem nova. Essa impressão você sente também? Como é que é a relação dos Nikkeis com a Japan House? Olha, ouvir você falar isso me dá, assim, uma felicidade extrema, grande satisfação, é um reconhecimento incrível, estou felicíssima. A relação com os Nikkeis é uma relação que é muito boa. Eu acho que tem uma série de pontos, né, que são trabalhados dentro da Japan House nesse sentido. Então, inclusive, a gente tem várias áreas dentro da Japan House, mas
A gente teve, assim, com essa missão de mostrar o Japão de hoje no Brasil, quer dizer, não com um foco especificamente de um público ou de outro, nossa ideia é mostrar o que está acontecendo no Japão, e de ser uma janela, né, uma antena de alguma forma, a gente está, sem dúvida, lidando com tipos diferentes de público que tem determinados conhecimentos. E isso pode ser tanto de conhecimentos familiares ou de pesquisa ou conhecimentos talvez mais antigos em muitas frentes e outros não. Então, é interessante porque uma das coisas que é muito, muito fascinante desse trabalho e dá muita satisfação é quando você se dá conta que você está surpreendendo o seu público. Em diferentes níveis, com diferentes leituras, com diferentes percepções. Então, essa coisa do programa eclético é uma busca constante e é um exercício estratégico mesmo de tentar costurar, que agora a gente mostrou uma exposição de moda, então o ano que vem a gente não vai mostrar moda, a gente vai mostrar design têxtil, agora a gente vai mostrar uma exposição de arquitetura, ano que vem a gente vai mostrar uma exposição de design, depois a gente vai fazer artesanato, quer dizer, toda essa costura vai muito nesse sentido daquelas pessoas que já são iniciadas de alguma maneira, que seja, enfim, pelos laços familiares e de descendência ou por outras razões, possam encontrar lá num conteúdo algo que elas já conheçam ou possam descobrir uma outra perspectiva, um outro ponto de vista até destes assuntos que eles já conhecem. A gente teve também muitos apoios por parte da comunidade em uma série de projetos. Eu gosto muito de alguns projetos que a gente fez que foram ligados à filosofia do Do, e esses contaram muito com a participação da comunidade toda, então, desde associações de artes marciais japonesas no Brasil, quanto as associações de Ikebana, e todo esse engajamento foi muito rico para a gente. Então, essa relação é toda preciosa e cuidada. Sim, sim. Como que é o seu processo de pesquisa e de estudo? De onde vem toda essa curadoria? Você tem fontes? Você tem um processo? Eu não, tenho vários processos, na verdade, simultâneos. Eu acho que eu tenho uma lógica no meu computador em que eu tenho vários tabs abertos sempre, né? Todo mundo que vê meu computador fica desesperado. E eu acho que minha cabeça funciona um pouco assim também. Então é muito difícil depois de racionalizar essa construção e explicar como é que foi esse caminho, mas vai de muitas frentes, tanto de algo que eu vi em alguma situação, então pode ter sido numa viagem, que pode ter sido ao Japão e pode ter sido a outro lugar em que eu descobri alguma coisa japonesa, que eu acho interessante também esse ponto de vista estrangeiro de alguma maneira. Pode ser em matérias de jornal, de revista, pode ser por uma pesquisa específica de um assunto e daí vou atrás de referências japonesas para esse assunto que eu quero tratar. Então, vai sendo moldado de formas distintas, assim. Às vezes, uma coisa que foi uma paixão e que eu encontrei, descobri e daí tinha que ser, e daí o resto a gente vai compondo, e às vezes é o contrário, em busca de uma coisa específica, sabe? Para dar um exemplo de uma exposição pontual, eu queria fazer uma exposição de arquitetura no ano passado, que era na mesma época da Bienal de Arquitetura de São Paulo. Eu levo muito em consideração o nosso calendário local para fazer a nossa proposta de programa de exposições, e que acho que é muito importante a gente entrar e se inserir nessa cena. E daí eu tinha lá umas exposições que eu tinha visto, que eu tinha pesquisado, arquitetos, difícil escolher arquitetos japoneses, são tantos, tão maravilhosos, e estava assim já com uma certa lista ali, um wishlist do que eu estava imaginando fazer. E aí eu tive em Tóquio, visitei uma exposição e fui arrebatada por uma exposição do Tsuyoshi Tani, que eu não conhecia, que não estava nas minhas pesquisas ainda. E aí mudei tudo, quer dizer, vamos fazer essa exposição dele e acho que essa ideia de trazer alguém que também seja de alguma maneira novo no Brasil e que seja apresentado pela Japan House também é muito positivo para a gente, porque falar de arquitetura japonesa também é um desafio nesse sentido. Os arquitetos japoneses são muito reconhecidos. Então, é difícil você surpreender nesse sentido, porque todo mundo já conhece, já ouviu falar, né? Realmente são muito famosos. E aí tem esses momentos assim de descoberta que são essenciais.
Uhum. Você comentou sobre o olhar estrangeiro, né, que você visita também museus, né, galerias, exposições fora do Brasil, mas não necessariamente no Japão. Eu também acho isso importante, né, de poder ver outras referências, né, porque quando a gente sai um pouquinho, né, do nosso universo, a gente começa a ter informações novas, olhares diferentes, e eu acho que isso se relaciona muito a como a Japan House, desde o começo, fez a seleção de pessoas que compõem o quadro da Japan House, né? A gente vê que você, que não é uma Nikkei, não é uma descendente, mas é alguém do mercado das artes, né? Já estava trabalhando nesse mercado há muito tempo. E eu lembro que isso ficou muito claro quando eu conheci o projeto da Japan House, ainda bem no comecinho ali, era em 2014. Foi uma coincidência, na época me parecia uma coincidência, mas hoje eu já vejo que foi uma sintonia muito grande, que eu também estava desenvolvendo um projeto que se tornaria o Pitch no Japão, mas na época era um projeto que ia para outros caminhos. Eu tinha acabado de passar um ano no Japão, e voltei para o Brasil, só que eu voltei achando que eu ia ficar sossegada no Brasil, mas não, né? Essa pulguinha do Japão ficou ainda atrás da minha orelha, e eu resolvi formatar um projeto de cultura, de arte, e a minha ideia seria levar artistas ou fotógrafos brasileiros, trazer para o Japão, fazer uma imersão cultural aqui, e depois voltar para o Brasil com o material desses trabalhos, né? Uma exposição, publicação. E nessa época, então, 2014, eu estava procurando potenciais parceiros, apoiadores, e eu estava tendo conversas com algumas instituições japonesas e também com empresas vinculadas, né, com o Japão, de alguma forma, e eu tive uma conversa com o André Korosue, que é o presidente do Bunkyo. E o André, quando a gente conversou, ele falou, olha, Pitty, é engraçado que você está falando disso, de cultura contemporânea, uma abordagem atual, porque eu recebi aqui um convite de um evento que vai acontecer no consulado japonês, aqui em São Paulo, que eles vão apresentar alguma coisa, algum projeto que tem essa proposta também. Você não quer ir? Eu não vou poder ir, mas vai no meu lugar, acho que vai ser interessante para você. Então, eu fui assim, meio de bicão nessa conferência que era voltada à imprensa especializada Nikkei no Brasil e também a instituições japonesas no Brasil. E aí apresentaram a Japan House, o projeto ainda, né, falando que a abordagem seria trazer a cultura contemporânea, uma abordagem contemporânea, e um ponto que eles reforçaram muito foi que não necessariamente as pessoas ali que tomariam à frente esse projeto seriam Nikkeis. Isso eu achei muito legal, isso eu achei surpreendente até, porque até então a gente acompanhava projetos vinculados à arte japonesa, à cultura japonesa, sempre desenvolvidos por instituições Nikkeis, enfim. E eu achei muito legal que o próprio governo tomou essa iniciativa para realmente trazer pessoas que conhecem o mercado e que também possam trazer um novo olhar. E aí eu queria saber de você, como que você recebeu esse convite para ser a diretora cultural da Japan House? Eu acho que uma coisa que você falou uma vez num dos seus podcasts que eu ouvi, um episódio que você falava sobre traduzir a cultura, né? E acho que esse é mesmo um grande desafio. O convite, quando eu recebi, na verdade, estava num momento profissional em que eu estava querendo me dedicar ao mestrado, estava querendo ficar um pouco mais mergulhada em estudos e menos nessa frente tão alucinada, que é divertidíssima, sem dúvida, mas bastante, com muita demanda, né, a área cultural. E daí me convidaram para integrar o projeto, que tinha acabado de inaugurar, na verdade, tinha 2 meses. E eu fiquei assim, fiquei muito curiosa, porque eu tenho sempre tive muito fascínio pelo Japão, mas eu nunca nem tinha estado no Japão. Então era uma coisa que eu sonhava, meus avós viajaram muito, e eu acompanhava sempre os relatos deles quando eu era
pequena e crescendo, e a viagem do Japão especificamente, eles foram 2 vezes no final dos anos 50, que era uma coisa totalmente fora do comum. E